Podemos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa véspera de feriado, né? Como eu comentei, hoje a gente tem, com certeza, mais desencarnados do que encarnados, mas o mais importante é que a gente está nesse banquete espiritual, com o propósito sempre de aprender um pouquinho mais, de recebermos aquilo que Papai do Céu nos envia e fortalecer o nosso espírito, a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Então, que tenhamos um bom evangelho, que eu consiga transmitir tudo aquilo que eu preparei com muito carinho para vocês e que vocês também tenham as mentes, os corações abertos para receber aquilo que for de melhor. Então, por alguns instantes, vamos unir os nossos corações até Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e pedindo a eles, como sempre, a proteção, o amparo que necessitamos. Vamos mentalizando ainda a nossa querida Casa Moringotas, que toda a espiritualidade que nos fortalece esteja conosco, protegendo, iluminando e fazendo com que todos aqueles que, mesmo não estando presentes, possam estar em pensamento, possam receber todo o lenitivo necessário. E assim, agradecidos pela oportunidade, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, na medida que fomos capazes de também perdoar aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair nas tentações da vida, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje, eu vou comentar sobre uma parábola de Jesus. E a gente sempre sabe que Jesus exatamente falava por parábolas, porque ele aproveitava as histórias da época, as histórias do dia a dia, para que o povo compreendesse, em parte, o que ele queria dizer. E a gente sabe que muitos talvez não compreendiam, mas algumas pessoas conseguiam captar a mensagem que ele queria passar. E essa passagem chama-se O Cego de Jericó. Ela é contada por Marcos, por Mateus e por Lucas. Eu peguei do Evangelho de Lucas, tá? Então diz assim, eu vou ler a parábola que é bem curtinha e depois nós vamos trabalhar em cima dela, porque ela é muito interessante. Informa-nos a narrativa de Lucas que perto de Jericó havia um cego de nome Bartimeu, que vivia sentado à beira do caminho mendigando. Naquele dia, porém, sentindo uma movimentação intensa de pessoas que por ele passavam, perguntou o que estava acontecendo e ficou sabendo que o Mestre Jesus iria passar por lá, pois estava a caminho de Jerusalém para os festejos da Páscoa. Sentindo a aproximação do Mestre, Bartimeu começou a gritar implorando: misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irritaram-se as pessoas à sua volta, pedindo que ele se calasse, que parasse de gritar. Mas por mais que tentassem contê-lo, Bartimeu continuava gritando: Filho de Davi, me ajude. Jesus, contudo, ouviu aquela súplica e parou e pediu que o levassem até ele. As pessoas então falaram: ânimo, levanta, ele te chama. Bartimeu ergueu-se rapidamente, retirou a capa que o cobria e foi ter com Jesus.
Quando ele aproximou-se do mestre, o mestre interrogou-o com amor: que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu: Senhor, que eu veja. Vai, disse Jesus, a tua fé te curou. Imediatamente, Bartimeu recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. É uma história, né? Uma parábola bem simplória de Jesus. Mas aí a gente vai começar a ver quais os ensinamentos que a gente pode tirar dessa pequenina parábola, mas muito rica e que traz muitos ensinamentos para nós. Então, nós vamos começar primeiro dizendo que, graças à nossa doutrina, nós estamos e sabemos que temos uma imortalidade, né? Que a nossa alma é imortal. E se nós somos imortais, nós temos a oportunidade das reencarnações, nós não estamos aqui só para veranear, né? Nós não estamos aqui só a passeio. Nós estamos aqui realmente para tentar aprender, reaprender, cometer erros faz parte da nossa caminhada, mas procurar mais do que nunca acertar, desenvolver, ter conhecimento, melhorar, né, a nossa vida, principalmente espiritual. Então, nessa parábola, Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, ela aborda esse assunto até, a nossa cegueira espiritual. Na verdade, será que nós enxergamos tudo aquilo que viemos fazer? Será que nós enxergamos um pouco além do que as tribulações do dia a dia? Porque é normal a gente se preocupar com as necessidades da terra. Nós precisamos comer, sobreviver, precisamos ter um emprego, né? Fazer família, constituir, procriar e dar o sustento. Não podemos ficar mendigando. Mas muito mais do que isso, que mais a gente pode fazer? Porque nós não podemos esquecer que somos criaturas individuais. Nós vivemos em sociedade, mas nós nascemos sozinhos e iremos partir sozinhos. E Deus vai nos perguntar, né? O que trouxemos na nossa mala quando a gente retornar? Os bens materiais vão ficar por aqui. E os nossos bens espirituais, as nossas virtudes, as nossas atitudes. É isso que vai preencher a nossa mala de retorno. Então, o que acontece com a nossa cegueira espiritual? Que não é só esse passeio pelo planeta aqui numa ou duas ou três encarnações, tá certo? Jesus, quando esteve entre nós, ele fez inúmeras curas, mas ele não curou todo mundo. Então, nessa passagem, basicamente, olha só, Jericó era uma cidade muito importante, que estava próxima a Jerusalém. Então, ele começa assim, que Jesus estava indo a Jerusalém por causa dos festejos da Páscoa. A gente, da doutrina, a gente já sabe que a Páscoa entre os hebreus já existia, não é mesmo? Ela não foi criada por causa da morte de Jesus, né? Então, eram os festejos da Páscoa, até porque eles foram libertos lá dos egípcios. Então, o que aconteceu? Jericó era uma cidade próxima e muito importante no setor comercial. O Bartimeu, ele era um dos cegos, no meio de milhares de cegos, né? Mas ele começou a perceber que naquele dia estava uma movimentação nas ruas. Ele estava lá sentado na beira do caminho e começou a sentir que as pessoas andavam, estava um tumulto. E foi aí que ele perguntou: o que está acontecendo? E eles disseram: Jesus vai passar por aqui. E ele já conhecia essa história, quem era Jesus, né? Aquele, o Messias prometido. E ele, então, fica ali atento, e na hora que Jesus passa,
ele grita, filho de Davi, misericórdia. Então, vamos pensar assim, Bartimeu, nas parábolas, muitas vezes, os evangelistas não davam nome às pessoas, né? Foi aquela mulher que segurou em Jesus, que tinha hemorragia e foi curada. Eles não deram nome, né? Alguns só. E aqui eles falam Bartimeu, que na verdade, na língua no sânscrito, esse bar queria dizer filho. Ele, na verdade, nós não sabemos o nome dele, mas ele era filho de Timeu, porque na época eles alegavam assim, o filho do Timeu, que nem Simão Pedro, né? Tem, nas escrituras ele diz, Simão Bar Jonas, ou seja, Simão Bar, filho de Jonas, tá certo? Então, Bartimeu era o nome que está colocado nesse cego. Ele era filho de Timeu. Então, Bartimeu, ele era um cego que era conhecido ali por eles, mas ele, quando sente Jesus, ele começa a gritar, filho de Davi. Quando ele fala filho de Davi, ele já está enaltecendo que Jesus, para ele, era o Messias prometido. Então, ele já demonstrou uma fé. Filho de Davi, né? Misericórdia, ele pede. Olha que interessante. Então, quando a gente vê que ele começa a gritar, os que estavam ao lado dele não gostaram dessa atitude, mandaram ele ficar quieto. Fica quieto, pare de gritar. E ele, ao contrário, ele faz o quê? Ele grita mais uma vez, para que Jesus o reconheça. E o que quer dizer essa atitude nova, na verdade? Porque muitas vezes nós ficamos como Bartimeu, cegos à beira do caminho, esperando que caia do céu, com nossa fé, hein? Mesmo acreditando em Deus, que caia do céu a ajuda necessária. E não é assim que acontece. Quando Bartimeu tem essa ação, ele sai da posição de vítima, porque tinham muitos cegos ali, muitos, e todos estavam vitimados, só sobrevivendo da mendigância. Então, da esmola de todos que passavam. Fora isso, eles não sobreviviam. E aí, nessa hora, Bartimeu promove uma ação. Ele sai da atitude de vítima, ele queria ser notado. Então, ele grita, filho de Davi, tende misericórdia. E aí, olha o que acontece, que interessante. Jesus estava passando, né, por entre milhares de pessoas, todo mundo falando ali, mas numa tonalidade de murmurar, né, de barulho comum, mas ele ouve aquele grito, tende misericórdia de mim. O que ele faz? Ele para e diz, ele não vai até o Bartimeu. E geralmente Jesus, às vezes, quando ele queria curar, ele ia até a pessoa, não é mesmo? Mas para Bartimeu ele não foi. Por que será que ele não foi? Ele disse, chame-o, traga-o aqui. Olha só. E aí, o que eles falam para o Bartimeu? Ânimo, levanta, ele te chama. Então, as próprias pessoas que mandaram o Bartimeu ficar quieto disse, ânimo, levanta, olha, você foi escolhido. E Bartimeu, o que ele faz? Na parábola ele diz, ele tira a capa, ele joga aquela capa e vai até Jesus. E o que será que esse tirar a capa significa? Então, vamos lá. Quando a gente anda pelas ruas, né, principalmente vendo as pessoas que moram nas ruas, o que eles têm sempre? Uma capa, seja para ser o cobertor que vai à noite o aquecer, né? Mas eles têm a mania de andar com algo cobrindo, já repararam? Naquele tempo também. Só que lá era pior ainda. Essa capa que eles usavam, como os romanos eram
os donos da situação da época, eles carimbavam nessa capa o símbolo de Roma e ainda uma inscrição de que aquela pessoa só vivia como mendigo. Eles identificavam aquela pessoa. Então, veja, quando você identifica que essa pessoa ela é incapaz de sobreviver sozinha, ela já levou um rótulo, como nós muitas vezes colocamos rótulos nas pessoas, não é mesmo? Quantas vezes a gente usa do que a gente chama hoje em dia do preconceito? Nós rotulamos pessoas pela aparência, pela posição social. Então, olha o perigo. Então, quando o Bartimeu tira essa capa, ele joga a capa, olha só, ele estava sendo sustentado pelo Estado, como um mendigo. Quando ele joga a capa, ele não poderia pegá-la de volta. É como se ele estivesse dizendo: eu mudo a minha vida a partir disso. Eu não vou mais ser essa pessoa que está na dependência de outros. Eu vou reagir. E ele vai até Jesus. Por isso que Jesus não foi até ele. Jesus queria saber realmente se ele teria uma ação, se ele sairia da posição de vítima e teria uma ação, porque muitas vezes nós ficamos mendigando também. Pai, me ajude, e nós não agimos, nós ficamos só na espera. Então, quando ele joga a capa, ele já, na verdade, mostra que ele virou a vida dele e ele vai até o mestre, né? E aí, o mais bonito de tudo é que ele chega até o mestre e o mestre faz a pergunta fatal. Bartimeu, que queres que eu faça? Olha, gente, Jesus, com a sabedoria e a luz que ele tinha, vocês acham que o Bartimeu ia dizer o quê? Ó, mestre, cura minha dor no joelho? Não, Jesus sabia o que ele queria, não é mesmo? Mas Jesus também o coloca à prova, porque ele não pode invadir. A gente tem o livre-arbítrio de escolher o que a gente quer, não é mesmo? O Pai nos respeita. E ele diz: que queres que eu faça? E aí Bartimeu diz: que eu veja, porque ele era cego, mas que ele visse realmente. E aí ele diz: vá, porque tua fé te curou. E é claro, com o magnetismo de Jesus, ele fez a grande cura no Bartimeu. E Bartimeu sai daquela zona de conforto, entre aspas, né, da mendicância, e vai seguir a vida dele. E nós, vamos nos imaginar, se Jesus aparecesse hoje, agora, né? Não precisa ser materializado, aqui no nosso pensamento. Quando a gente acabar o evangelho, quando a gente for deitar, hoje a gente vai mentalizar Jesus e vai imaginar que ele vai chegar até nós e vai dizer: oh, Leila, Tânia, Alberto, Jean, Luzia, Cida, todos nós aqui. Que queres que eu faça? Nós já sabemos o que vamos pedir? Não vale pedir ganhar na Mega Sena, né, gente? Mas mesmo indo para a parte espiritual, nós sabemos o que vamos pedir? Será que a gente tem muito claro isso? Ou nós vamos nos ater apenas a algumas coisas, ou materiais, ou superficiais? O que nós queremos, na verdade, marcar nessa vida? Porque a espiritualidade, a doutrina nos mostra que nós estamos aqui para aprender. É o que a gente estava comentando até no início, né? Nós temos agora, ainda no século XXI, apesar dessa grande passagem do planeta, nós estamos aprendendo mais do que nunca, mas nós temos que nos respeitar.
E cada um está num degrau. A nossa escada, ela está toda sob um navio. Todo mundo está no mesmo navio, mas cada um está num andar. Por isso que o navio vai andando junto. Mas o que está lá em cima, ele tem que ajudar o que está lá embaixo. E o que está lá embaixo não pode só discriminar também o que está em cima. Então, nós todos temos que aprender que a gente está aqui para se renovar, para aprender, para executar algumas coisas que nós mesmos prometemos no plano espiritual. Sair do muro da lamentação. Principalmente nós espíritas que sabemos que ação e reação. Cometemos algo errado, vamos ter que saldar essa dívida. Mas veja, quando o Papai no Céu nos dá a nova oportunidade de renascer, ele mesmo já nos perdoou, ele está dando essa oportunidade, mas nós não nos perdoamos e a gente carrega. Lógico que nós vamos saldar as nossas dívidas, faz parte da lei, né? De ação, de reação, do progresso, mas nós não podemos ficar alimentando esse erro, essa culpa, porque isso só nos põe para baixo. É a mesma coisa que chamar lá o Bartimeu, né? Ele nem tinha nome. A gente não gosta que chamem a gente ou gordinha, ou magrinho, ou altinho, né? A gente gosta que chamem a gente pelo nome. Quando a gente chama uma pessoa pelo nome, seja ela onde for, né? Ainda mais se a gente vai ser atendido numa loja, em algum lugar, a pessoa tem um crachá, ou a gente até pergunta, qual é o seu nome? Né? Isso já dá um grau de respeito, de consideração àquela pessoa, pode ter certeza que se ela estava indo por um raciocínio em relação a gente, ela muda, ela vira, porque ela sente, nossa, essa pessoa foi atenciosa, né? Essa pessoa está sendo mais gentil. O que falta hoje em dia? Gentileza, respeito. O que a pandemia veio nos ensinar, porque nós tivemos que ficar trancafiados dentro de casa, com a família, mesmo aquelas que muitas vezes mal se viam, né? Só passava, dormia e ia embora. Tivemos que conviver, muitos problemas, mas ao mesmo tempo também muitos ajustes. É o sinônimo de aprender a ser gentil, paciente, né? Colocar em prática agora tudo aquilo que o mestre nos ensinou. É fácil? Não, ninguém disse que é fácil, mas não é impossível. Se fosse impossível, com certeza o Papai do Céu não colocaria na nossa frente, porque nós às vezes estávamos indo muito para o lado material, o lado de que viemos fazer aqui. Só ganhar dinheiro, sobreviver, viver a vida, passear, viajar é direito? Claro que é direito. Não é para a gente ficar trancado dentro de casa rezando o dia inteiro, longe disso. Aliás, Jesus não falou nada disso. Ó, quando o Bartimeu levantou e foi até ele, ele saiu da posição de vítima para agir. Ele quer que a gente faça isso. Vamos agir, agir em prol nosso e dos outros. Por que em prol nosso? Porque se a gente não estiver bem, nós não vamos estar bem com ninguém. Nós vamos ser a pedra no sapato de todo mundo. Então, nós temos que nos sentir calmos, mais pacientes, colocar realmente o evangelho em prática, né? No sentido da indulgência. Vamos ter quedas, claro, somos humanos, não somos perfeitos, mas não tem importância. Se a gente cai, a gente também vai ter essa fé do Bartimeu, sair lá da zona de conforto, né? Da mendicância e ir em busca de ajuda, ir em busca do conhecimento, seguir Jesus. Ele seguiu Jesus. O que será que ele fez quando ele foi curado? A tua fé te curou. Será que nós temos essa fé mesmo? Ou a gente fica pedindo assim, ai, pai, será que eu mereço? Olha, se eu merecer, não.
A gente sabe o que a gente não sabe o que a gente fez, graças a Deus, nem queremos saber, mas nós estamos aqui agora. Pai, eu mereço, sim, né, ter mais oportunidade, uma melhoria, porque eu estou tentando fazer tudo certo como vós me ensinou. Pedi e obtereis. A gente tem preguiça até de pedir. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pede com fé, com amor, ah, pai, eu estou com essa doença, será que eu mereço ser curado? Merece, merece. Porque também quando chegar a nossa hora, com doença, ser doença, nós vamos embora, gente. Mas a tua fé te curou, é a oportunidade da gente provar também essa fé. Vamos agir, vamos ser melhores e, por tabela, a gente sempre recebe isso melhor. Vamos tirar essa capa de sermos vítimas, vamos ser agentes, agentes da nossa melhoria individual, agentes da melhoria individual de todos, né? Tem aquele ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Tem um exemplo que eu pesquisei lá na França, ó, 1647. Eles fizeram, acho que foi um dos primeiros, né? Transplante de córnea numa pessoa que era cega, lógico, e ele passou a ver. Depois de um tempo, ele voltou e disse: por favor, retirem as minhas córneas, eu não quero mais enxergar, porque esse mundo é muito feio, as pessoas são ruins. Quando ele começou a ver o que tinha e como era, ele pediu para retirar a córnea, porque ele queria ficar cego. Mas não na cegueira das coisas físicas, ele preferia não saber de tudo aquilo. Será que ele fez certo? Não sei, né? Nós não podemos julgar. Mas quantas vezes a gente vê o erro, fica indignado e também ficamos parados? Cuidado com a nossa cegueira, não é mesmo? Kardec mesmo dizia, os espíritos, né, no livro dos espíritos, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Então, não fazer o mal, é muito bom, é ótimo não provocar o mal. Mas você faz algum bem? Ou você fica sentado esperando? Se a gente não tiver atitude para se indignar com aquela pessoa que tratou a outra mal, com aquela que mostrou o seu preconceito, não é mesmo? Nós temos que nos indignar, não podemos deixar o mal tomar conta. Seu Stamati sempre dizia assim, às vezes, com as notícias que a gente ouvia na época e que hoje, então, mais do que nunca, mas pode, né, a gente perguntar, seu Stamati, senhor acha que isso é justo? Olha o que está acontecendo. Ele dizia assim, filhos, às vezes a gente precisa de um mal menor para curar um mal maior. Como nós não temos ainda a perfeição, às vezes, o que acontece? A própria espiritualidade permite que um mal menor aconteça, seja em que sentido for, tá? Para que um mal maior não tome conta de tudo. Quantas vezes, às vezes, na nossa casa acontece um problema, até um defeito de um aparelho, um acidente, e a gente fala, nossa, que horror, ai, que difícil, eu fui, né? A gente põe culpa em Deus e o mundo. E no final, às vezes, depois a gente percebe que o conserto melhorou outra coisa, que a pessoa que, às vezes, fez um acidente ou provocou, no final ficamos amigos. A gente tira daquela situação ruim, muitas vezes, algo bom que a gente mal conseguia perceber, né? Nem imaginava que isso iria acontecer. Então, o que essa parábola nos traz é que a gente tem que se ligar realmente a Deus, tirar essa viseira que nós muitas vezes, eu vou fingir que eu não vi para não ter problema. Então, mas dependendo da posição que a gente ocupa, a gente tem que ver o problema e corrigi-lo. Aí sim, com respeito, com diálogo, com amor. Mas não basta fingir que não viu. Tudo depende de como a gente coloca as coisas. Ninguém vai corrigir o outro com estupidez, com falta de educação. Ninguém gosta.
mas se você dialogar, mostrar, nem que a pessoa às vezes não gosta na hora, mas depois ela vai pensar, né? Vai pensar. Então, a gente, até como um verdadeiro espírita, e como ser humano, não importa ser espírita aí, né? É colocar em prática aquilo que a gente acredita. Então, eu me lembrei de dois casos. Primeiro, Chico Xavier, lá nos tempos, né, que ele ainda não era tão conhecido, mas já fazia muitas coisas lá em Pedro Leopoldo, e que o padre o perseguia, muitas pessoas o perseguiam, as pessoas atravessavam a rua quando percebia que ele vinha por uma calçada. Ele estava indo por uma calçada, as pessoas atravessavam para não cruzar com ele. Tempos depois, olha o que aconteceu, né? Foi enaltecido, foi admirado, e não só pelos espíritas, por vários religiosos e entidades mundiais, como uma verdadeira alma que praticava a caridade. Então, no começo, às vezes, nós mesmos temos tantas dificuldades e depois, com o nosso caminhar, a gente consegue vencer. Martin Luther King Jr., né, um jovem lá em 1950, que foi escolhido negro, né, filho de Martin Luther King, e ele entrou, na verdade, porque os religiosos da época lá, americanos, já estavam cansados de ver que a sociedade realmente fazia com que o preconceito se enaltecesse cada vez mais. Eles não aguentavam mais. Mas a luta era tão grande, morriam muitas pessoas, coisa que a gente não vê hoje em dia, né? Isso é lá atrás, né? Olha só. Então, eles não aguentavam mais. Então, o que eles tiveram a ideia, esses líderes religiosos? De escolher um jovem que tivesse uma boa oratória, que tivesse aquela força, aquela garra, né? Para ficar em evidência na mídia, na TV, para falar por eles, porque eles não estavam mais conseguindo. E foi escolhido o Martin Luther King Jr. E ele coloca que realmente que a gente tinha que ter um objetivo, né? Tolerar, tolerar, tolerar. Depois de um tempo, ele mesmo criou uma frase que não bastava só tolerar. A gente tinha que realmente colocar um basta em algumas coisas. E foi aí que ele foi lutando, e ele já previa que ele iria um dia ser morto. Ele iria ser morto mesmo por causa da causa que ele levantava a bandeira junto com os outros, que era contra o preconceito, basicamente, dos negros. E em 68, em 63, ele marcha até Washington com uma multidão para levar o que ele queria, a luta, né? Mas consegue algumas coisas, pelo menos a evidência no mundo e o tema já ser discutido, né? Mas em 68 ele é assassinado realmente. E quando ele cai, os amigos que estavam próximos e percebem, ele não conseguiu falar, mas percebem que ele queria dizer exatamente aquilo que ele tinha falado, que para viver ele teria que morrer, né? Para poder viver e dar uma vida livre para os filhos e netos. Ele não conseguiu totalmente na época que morreu, mas fez barulho no mundo, deixou sua marca, tá certo? Olha que trabalho lindo que ele fez. Então, o que a gente vê? Que muitas pessoas vêm com uma missão, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, são os grandes, né? Missionários mesmo, que através da dor continuam com o seu trabalho. Nós não somos ainda tudo isso, nós somos menores, mas nós somos, cada um do seu jeito, no seu lugar, na sua casa, nós temos algo a realizar. Por menor que seja, nós vamos fazer a diferença, colocando a educação acima de tudo, o respeito e o trabalho ao próximo. Quando a gente trabalha nessa sintonia, a espiritualidade reconhece e vai nos equipando, e vai nos intuindo, e vai nos dando tudo aquilo que a gente for merecedor, não é mesmo? Então, que a cegueira
do Bartimeu realmente mostre para a gente que nós precisamos tirar a capa e ir à luta, agir com a mesma fé que ele teve. E aí Jesus sempre nos guiará. E o que vai ficar de aprendizado por hoje? Quando formos deitar hoje, vamos lembrar de Jesus nos perguntando: que queres que eu faça? E nós vamos ter que responder só um item. Não podemos dar aquela lista imensa, hein? Só o item. Ou ele poderia perguntar: o que você veio fazer aqui? E o que nós vamos responder? Então, vai ficar para a nossa meditação da semana, do feriado. Né? O que queres que eu faça? O que viemos fazer aqui? Que a gente tenha a luz, a intuição, o amor e a proteção para a gente conseguir responder essas perguntas da melhor forma possível. Então, agradeço a todos a paciência e vamos fazer as nossas preces finais, sabendo que nós podemos, neste instante, fazer muita coisa por todos os nomes que estão nas vibrações, por nós e pela nossa terra, nosso querido Brasil, que está passando por uma grande transição. E o que nós vamos fazer? Vamos imantá-lo de muito amor, de muita luz, de muita proteção. Que assim seja. Então, vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade, a espiritualidade toda que nos abençoou nesta noite, que possamos sair daqui fortalecidos no teu amor, no teu conhecimento, na tua luz, Pai. Vamos pedir por todos esses nomes que foram colocados aqui. E também por aqueles que trazemos no pensamento, que todos eles sejam envolvidos em muita paz, em saúde, em ânimo, em força. Pedindo, Pai, humildemente, pelo nosso país, que está passando por uma grande transição, mas que o Espírito Ismael, seu protetor, coloque a bandeira do amor, da paz, da prosperidade e da luz no caminho certo, para que tenhamos sempre o caminho realmente correto para seguir, mas que a paz sempre permaneça. Que Jesus nos ampare e que Deus nos ilumine o caminho. Que assim seja, graças a Deus.